A professora Silene, que é a professora titular do oitavo ano, que está com vocês aqui todos os dias, está aqui ao meu lado para ministrar essa aula e eu vou participar com vocês aqui no chat, tá? Olá, professora. Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham aqui na aula do oitavo ano. Então, vamos aí aos objetivos, no caso, da nossa aula de hoje. Então, aí na tela para vocês. Os objetivos são compreender a importância da argumentação e da organização textual de um artigo de opinião, produzir artigo de opinião, observando suas características linguísticas, textuais e discursivas do gênero, bem como o tema proposto. Tá? Então, essas aí são as habilidades nossas desse dia. Vamos voltar e retomar a questão do artigo de opinião. Ótima participação. Então, eles já tentaram ou conseguiram até mesmo, né, fazer essa relação. São palavras verbos que no sentido aí, eles têm o mesmo contexto, mas eles têm um embasamento um pouco mais aprofundado em alguns. Então, já para facilitar, eu gosto de referências, eu peguei a referência do dicionário Aurélio, está o seguinte, sobre opinar. Então, vamos discutir aí se realmente são semelhantes ou não. Segundo o dicionário Aurélio, opinar é emitir opinião, dar parecer, expor o que a pessoa pensa. Já discutir é apresentar questões acerca de alguma coisa, é questionar. E já, então, ele dá dois exemplos aí da questão de discutir. Pode ser utilizado no sentido de você colocar algo para se debater, no contexto, por exemplo, há uma situação na nossa escola que precisa resolver, então vamos discutir, então essa é a questão de discutir, chegar em um senso comum ou um acordo, ok? E também depende do contexto, a palavra também pode ser usada no sentido mais pejorativo, que é naquela questão de brigar, né, levar em discussões, até mesmo no contexto de agressão. Então, tem esses dois contextos no dicionário e já a palavra argumentar, né, o verbo, é usado na seguinte situação. Se diz para contrapor razões através de raciocínio lógico. Então, a palavra argumentar, ela já acrescenta algo aí, ó. Precisa ter um raciocínio lógico para você debater as suas ideias sobre determinado assunto e seu ponto de vista. Então, podemos falar que elas são semelhantes, sim, mas o contexto do argumentar, ele vai além, ele tem um embasamento e você leva a pessoa numa questão de raciocínio lógico, explicando o seu ponto de vista. Tem mais alguma questão aí, Mauro? Não, estão todos aqui, acho que ouvindo a explicação e fazendo as suas análises, né? Ótimo, então a definição do dicionário é essa e realmente, né, quando nós pensamos, opinamos o tempo todo. Ah, você acha que hoje o dia tá bom, ruim, sol, então qual o contexto? Ok. Aí você discutir, é colocar um assunto em pauta e argumentar é você tentar convencer no contexto, levando a sua linha de raciocínio, o porquê. Então, muito bem, eles estão ótimos aí. Dentro desse contexto, no caderno do aluno já tem uma atividade, tem um texto aí que eu vou precisar da ajuda do professor Mauro, tá? Eu vou passar na tela, então vamos fazer a leitura desse texto que vai discutir aí uma questão. Vamos prestar atenção para ver qual é a questão que está sendo discutida nesse texto. Muito bem, vamos lá então. O texto é distinguir fato de opinião é imprescindível para a democracia. Segundo Lins da Silva, atrelar fatos a opiniões pessoais de jornalistas decorrentes do uso de mídias sociais aumenta a confusão do público e prejudica a democracia. Em uma conferência digital promovida pela Think Central of Study of Financial Innovation, dois renomados jornalistas que exerceram cargos executivos, Lionel Barber, que dirigiu a redação do Financial Times, e Will Lewis, ex-chefe da Dow Jones e The Wall Street Journal, expressaram preocupação com o uso impróprio, como chamaram, das redes sociais por jornalistas, em especial pelo compartilhamento de opiniões pessoais. Então, neste momento aqui está a introdução da manchete, da notícia que foi divulgada. Essa primeira parte, então, vou explicar, porque teve muitas palavras aí em inglês. Então, alguns jornalistas em uma confederação, numa reunião, estavam falando sobre o jornalista mesmo em si, se ele deve falar, emitir opinião no que ele está falando aí, nos fatos, né, no caso no contexto ali. Então, nós já sabemos que é sobre isso. Será que toda notícia é imparcial ou não? Nós vamos discutir mais para frente, mas nesse primeiro momento, só para contextualizar aí. Agora eu vou, de fato, ao que aconteceu e ler o restante do texto. Vamos lá, na tela para vocês e eu vou continuar a leitura. Na coluna desta semana,
Lins da Silva comenta que a prática pôde aumentar a confusão que o público faz com frequência entre o que é notícia e fato divulgado pelo veículo jornalístico e o que é agenda política do próprio veículo ou dos jornalistas que trabalham nele. Tal confusão, segundo o colunista, deriva do consumo de informações através de mídias sociais, estratégia adotada por muitos jornais em que a informação jornalística é consumida através de posts, na maioria das vezes sem distinção entre reportagem e artigo. Para Lins da Silva, o jornalismo da atualidade precisa trabalhar com mais distinção entre o fato e opinião, a fim de permitir o desempenho do pensamento crítico do público. Continuando. Aí vem a fala dele. No mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que a verdade factual seja respeitada e seja identificada. Inclusive, para tentar furar as bolhas que são formadas nas plataformas de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião e não se expõem a pontos de vista diversos, portanto, não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas posições ideológicas e políticas. Ok, então, primeiro passo. Esse texto ele está no Caderno do Aluno, volume 2, já na página 5, como está mencionado aqui. Então, o aluno já tem acesso a esse texto, e se não tiver, nesse momento, está aqui. Tudo bem? Então, sobre a questão aí da discussão. Aí, então, dessa conferência, eles falaram que muitos jornalistas, na verdade, quando vão emitir uma notícia, né, um fato que aconteceu, algo que fato, nós falamos que é algo verídico, algo que aconteceu, algo que é comprovado, ou palpável, né, nesse sentido. Esse jornalista acaba falando mais do que deveriam, o jornalista, no caso. E outra coisa que eles comentam aqui, nessa fala dele, que nós podemos pegar aí o contexto. Será que existe notícia imparcial? Então, esse é o fato aí para analisarmos aí. De acordo, então, com esse texto, ficou bem claro. Agora tem uma questão. Eu vou dar 1 minuto e meio para vocês pensarem a respeito dessa questão. Será que toda notícia é imparcial? E nesse contexto dos jornalistas aí. Interessante que eles colocaram alguns, e essa palavra é sempre muito bom colocar, porque não são todos, são alguns, embora nós já comentamos e sempre vamos falar que nenhuma notícia ela é realmente imparcial, não é neutra, vamos assim dizer, porque ela sempre vai ter as características ali, a ideologia, o pensamento do veículo que está publicando, né? Isso é fato, como diz, fato é algo comprovado, não tem como mudar isso. Então, quer dizer, uma empresa que tem um tipo de pensamento, ela não vai publicar, ela pode publicar naquele contexto, mas ela vai puxar, vamos assim, buscar a linha de raciocínio, né? Talvez, né? O raciocínio lógico, ou os argumentos, vai buscar embasado no que a pessoa acredita. Sim. Assim é o nosso texto argumentativo. Nós vamos buscar embasamentos no que acreditamos, nos nossos princípios, valores, enfim, nesse contexto aí. Então, nada é imparcial. Sempre tem uma pitadinha ali do contexto, do ponto de vista da empresa. E eu acho interessante que alguns colocaram, como eu falei, alguns, porque não podemos generalizar de modo algum. Então, sempre todo texto argumentativo, embora seja sua opinião, não podemos generalizar, tem que ser assim, é desse jeito, não. E o que abriga ali a questão é que alguns, segundo a conferência, eles pegam já de algum outro canal de notícia, no caso de alguma rede social, e postam informação em cima daquela rede que já tinha falado algo. Falou algo, eles vão postando, talvez não tenha essa questão de verificar exatamente, com profundidade. Até porque se trata de uma notícia, não de uma reportagem, que até nós fizemos essa distinção aí. A notícia, ela acontece no momento, a pessoa divulga, e a reportagem ela já é mais trabalhada, a reportagem é divulgada com mais tempo, às vezes até na reportagem eles colocam alguns gráficos, fotos, tem trabalho até de campo, às vezes o repórter vai até o local onde aconteceu tal situação, ele explica como aconteceu, então a reportagem é elaborada, e a notícia por ser algo rápido, então às vezes acontece de viu uma publicação e começam a disseminar, a publicar e outras vezes. Então vamos à resposta aí para não perder a linha de raciocínio. Olha lá. Então, a resposta aí para vocês. O que está acontecendo? Eles não estão criticando a dificuldade que o público tem em distinguir notícia de opinião. Por que está acontecendo toda essa situação? Porque, segundo ele, as mídias sociais precisam também ser imparciais em suas publicações. Então, muito bem.
Ótimo, eles conseguiram verificar isso. Agora, para a segunda questão aí. Ótimo, mas eles conseguiram perceber, isso é importante, que ali tem argumentos, ou que ele está defendendo uma ideia, no caso, o ponto de vista dele neste momento. Então, vamos à resposta na tela e após a leitura da resposta, nós iremos comentar um pouquinho mais. Então, na tela aí para vocês. Vamos lá. Então, sim. Aí eu coloquei o trechinho aí e algumas partes em destaque. Vamos lá. No mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que a verdade factual, ou seja, a verdade, algo que não tem como negar, seja respeitada e seja identificada. Aí dá mais um argumento, inclusive para tentar furar as bolhas que são formadas nas plataformas de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião e não se expõem a pontos de vista diversos. Portanto, não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas posições ideológicas e políticas. Então, eu grifei para vocês aí, inclusive, então ele está falando, olha, inclusive, tenta ainda, desse contexto, alimentar e expor. Ele diz assim, que alguns jornalistas aproveitam esse momento para expor a sua opinião. É errado? Não é, mas aí acaba causando uma certa confusão no telespectador. É isso que ele diz aí nesse momento. Ele não passa só, hoje ocorreu isso. Não, ele fala, hoje ocorreu isso e nós estamos inconformados. Ali então já percebe que tem a opinião da pessoa nesse contexto, ok? E quando ele fala o portanto, aí já tem aquela questão, portanto, não pensa, ele já fecha ali a lógica da conclusão. Por isso que eles não conseguem entender, porque ali tem um viés ideológico naquela questão. Então, vocês viram muito bem, conseguiram analisar. E vocês têm aí uma atividade mão na massa e vou falar com vocês sobre ela nesse contexto. Se tiver algum comentário também pode fazer. Não, tranquilo. Tranquilo? É isso mesmo, né, que o ponto de vista forte do texto é exatamente isso, é tratar o fato como fato. O mundo contemporâneo, né, o mundo de hoje. Então, ele traz toda essa contextualização das redes sociais, misturados com a situação que a gente vive, e o fato tem sido deixado de lado, né? As pessoas já não tratam mais o fato como fato. Você lê uma coisa, você não fala, mas isso aqui é fato, e as pessoas questionam, né? Querem questionar. Então, tomar cuidado para tratar o fato como fato, não radicalizar nas posições, permitir que o outro tenha possibilidade de visualizar outros pontos de vista, né, para criar o seu próprio. Então, acho que foi ótimo essa questão de apontar como que o autor defende no seu texto o ponto de vista dele.